This could be good for me. Lately Olá, vizinhança, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo pra vocês, mais um Cuida e Fala, né, gente? Que vocês gostam bastante, né, de assuntos bem aleatórios, né? E no Cuida e Fala de hoje vai ser uma nostalgia, né? Não sei se chama nostalgia, não sei como é que é. Mas tá chegando o primeiro aninho do nosso mini morador e com tudo, né, que a gente tá passando agora. Eu quis dividir com vocês a história, né, da gente, o que aconteceu. Bastante gente que segue a gente lá no Instagram tá esperando, né, pra saber a nossa história, saber o que aconteceu no nascimento dele. Então eu vou começar na minha gravidez, tá? Primeiro, o Miguelzinho, ele é um bebê arco-íris. Anteriormente da gravidez dele, eu tive minha outra gravidez que eu perdi com 14 semanas. Me destruiu aquilo, porque tava tudo bem, não tinha nenhuma intercorrência, sabe? Não era uma gravidez de risco nem nada, era uma gravidez saudável. A minha barriguinha tava grande já e tal, sabe? De 14 semanas. E eu fui fazer o primeiro ultrassom morfológico, que é com essa idade gestacional, né? E aí, cheguei lá, o bebê tava sem batimentos cardíacos. Nossa, foi um choque, assim, pra gente, sabe? Porque nós tínhamos ido com aquela expectativa de descobrir o sexo do bebê e tal, palpite, né? Porque com essa semana não dá pra ter certeza, mas o médico sempre fala, tem uma chance de ser menina, por isso, por aquilo, ser menino. Aí, nossa, foi devastador, assim, pra gente, sabe? Mas tudo na vida da gente Deus tem um plano, né? Então, a gente ficou triste, sofremos. Eu tive que fazer aquela cirurgia, né, curetagem, pra poder tirar o bebê, porque ele não foi um aborto retido, né, que aconteceu comigo. Foi uma tristeza sem fim, assim, sabe? Mas depois de 6 meses, Deus nos presenteou com uma nova gravidez, que foi a gravidez do Miguelzinho. No começo, gente, foi bem difícil, porque a gente se sente muito insegura, né? Sente medo de tudo. Nossa, eu tinha medo até de fazer xixi e perder ele, acredita? Porque, só quem já passou, gente, sabe como que é perder um filho. É horrível, nossa. E aí, a gente não quis contar pra ninguém dessa vez, né? Porque é uma coisa muito horrível. Só quem já passou sabe, gente. Você perdeu um filho. Eu sei que às vezes as pessoas não fazem por mal, é por preocupação, tal, mas você tem que ficar falando a mesma coisa toda hora, explicando o que aconteceu. Então eu queria evitar isso, sabe? Eu falei, eu não quero contar pra ninguém, eu e meu esposo não contamos pra ninguém. Sobre a gravidez, esperamos. As pessoas começaram a descobrir só quando a barriga já estava crescendo, né? Porque não tinha mais como esconder. Mas o medo era constante, sabe? De acontecer alguma coisa, de acontecer tudo de novo. E aí foram passando as semanas, os meses. E aí quando eu tava no quarto mês, com 16 semanas, que aí eu falei pra família toda, tal. Alguns amigos mais próximos só, assim, ou pessoas que me viam já sabia também, né? Porque não dava mais pra esconder que eu fiquei bem barrigudinha. Depois até vou deixar umas fotos aqui pra vocês verem, tá? De quando eu tava grávida. E, nossa, gente, foi uma gravidez muito sonhada, assim, sabe? Muito desejada. A primeira gravidez que eu tive foi uma gravidez surpresa. Mas depois que a gente teve aquela perca, plantou assim um desejo no nosso coração muito grande, sabe? De ter um filho. E aí Deus mandou o Miguel pra gente. A gravidez era uma gravidez saudável. Só que bem no comecinho, assim, eu descobri que eu tava com a pressão alta. Eu nunca tive pressão alta, mas foi por conta da gravidez mesmo, sabe? Tem coisas, gente, que só aparecem na gravidez, tipo diabetes gestacional, pressão alta. Tem coisas que só aparecem na gravidez, que a gente não tem quando não tá grávida, mas quando fica grávida, vem à tona, né? E aí, quando o neném nasce, vai embora também, na maioria dos casos, viu? E aí,
eu descobri que eu tava com uma pressão, não era muito assim elevada, mas tava com uma alteraçãozinha assim. E aí eu já comecei a tomar remédio, né? O doutor passou pra mim remédio, então a partir das 14 semanas assim eu já comecei a tomar. E aí, gente, eu tomei até o final da gravidez. Na minha gravidez toda eu engordei 16 quilos, bastante, né? Mas eu tentava ainda não engordar tanto, porque também faz mal, né, pra pressão. Graças a Deus não tive diabetes gestacional, não tive nada disso. A única alteração que eu tinha mesmo era a pressão, né, que ficava um pouquinho alta. Ela sempre ficava 14 por alguma coisinha assim, aí já era considerada um pouquinho alta, né? E aí, quando eu fui chegando no finalzinho da gravidez, né, a doutora sempre me falava que eu poderia sim tentar o parto normal, né? Que era, tipo, ela respeitava a minha vontade, sabe? O que eu decidisse estava decidido. E aí, quando foi chegando no finalzinho, eu tava já com 37 semanas, 36 semanas, 36 semanas. E ainda não tinha dilatação nenhuma, tal. Não tinha nenhum sinal, sabe, gente? A única coisa que eu sentia era as contrações de treinamento mesmo. E não sei, né, se existe isso mesmo, mas a genética, tipo, minha mãe, ela nunca conseguiu ter um parto normal, dela foram todos cesárea. Ela teve 4 filhos, os 4 foram cesárea. E aí eu tinha medo de ficar esperando, sabe, muito e acontecer alguma coisa com meu filho. E então eu conversei com outro doutor, né, que é o doutor que iria fazer meu parto. E ele me aconselhou a fazer uma cesárea, assim, marcar uma cesárea quando eu estivesse com 38 semanas por conta da pressão. Que ele me explicou, assim, que quando, tipo, eu já tava com a pressão um pouquinho alta. E aí tava controlada com remédio e tal. Mas poderia ser que na hora do parto, por conta da adrenalina e tal, subisse, acontecesse de dar uma pré-eclâmpsia. Era perigoso pra mim, pro Miguelzinho também, né? Então, para a nossa segurança, eu decidi que eu iria sim fazer a cesárea, marcar a cesárea, não iria esperar o normal. Por medo, né, gente? Medo de perder. Já pensou perder meu filho de novo, sabe? Ai, vem tudo aquele medo, né? O medo corrói a gente. E aí eu decidi que sim, se era a melhor opção pra gente, nós iríamos fazer a cesárea sim. E aí marcamos a cesárea com 38 semanas e 2 dias para o dia 2 de julho de 2020. Aí ia ser bem cedinho, às 8 e tava marcado para as 8h30 da manhã, assim, mais ou menos. E aí tava tudo bem com ele, nossa, nós fizemos exames, fizemos cardiotocos, fazia toda semana, né, o cardiotoco e tal. Aí meu parto atrasou, porque teve umas intercorrências lá. E aí quando foi meio-dia e 3, meio-dia e 3, o Miguelzinho nasceu. Por um parto cesáreo, nasceu bem, chorando muito, 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 muito. Eu vou ver se eu consigo achar o vídeo, né, que eu tenho do nascimento dele. Não tá, gente, em boa resolução, tal, porque foi filmado, tipo assim, da tela, assim, porque minha família tinha uma salinha lá que eles poderiam assistir meu parto. E aí foi filmado da televisão, né, então não ficou aquela coisa, assim, né. Mas eu vou ver se eu acho, eu coloco aqui pra vocês verem também, tem fotos também. E ele nasceu lindo, grande, gente. Ele nasceu com 48 centímetros,
nasceu gordinho, com 3 quilos 465. Ai, gente, que coisa mais linda, sabe? E aí, eu tava bem preparada, assim, sabe? Não sofri, assim, na hora do parto, porque eu tinha me preparado muito. Eu assisti muitos vídeos no YouTube de como que era cesárea, o relato de parto cesáreo também, das mulheres falando a anestesia tão temida, né? A hack. Pra mim, eu tava bem de boa, assim, porque eu já sabia como é que era, né? Que eu tinha visto nos YouTube aí. Então, gente, a anestesia pra mim foi tranquila. Não senti aquela dor que as pessoas falam, tá? Você que vai tomar aí, mãezinha, fica tranquila. Tudo é questão de você relaxar, entendeu? Não fica concentrada em, ai, vai doer, vai doer. Não, gente. Eu tava só ali querendo que meu filho nascesse logo, sabe? Ansiosa. E aí foi tudo bem. Na hora do nascimento dele, eu só tava escutando que acho que parece que eu tive um pouco de hemorragia, porque saiu muito sangue, gente. A doutora ficou lavada de sangue. Mas graças a Deus, tipo, no nascimento dele foi tudo bem. E aí, depois que ele nasceu, ele desceu pro berçário, né? Eles faz ali os primeiros procedimentos, né? Que é medir, pesar, dar vitamina K, se eu não me engano, acho que é vitamina K. Colocou colírio nos olhinhos dele. Todos esses primeiros cuidados, assim, sabe? Depois ele desce pro berçário. E lá no berçário, meu marido poderia ficar olhando ele do lado de fora, assim, porque é um lugar de vidro, assim, um berçário de vidro. E aí meu marido podia ficar olhando na parte de fora, assim, sabe? E aí ele foi pro berçário e eu fui pra sala de recuperação, porque a gente tem que ficar na sala de recuperação até você começar a sentir suas pernas de novo, né? Tipo, até a anestesia passar um pouco do efeito da anestesia. E aí, depois que você já tá bem, assim, você desce pro quarto, né? E aí tudo bem, meu marido foi pra lá e eu fiquei na sala de recuperação. Acho que eu fiquei na sala de recuperação, tipo, por volta de uma hora e meia, por aí. E aí depois, gente, eu desci pro quarto, fiquei lá no quarto e esperei, perguntei do meu filho, ninguém aparecia pra me falar nada. E aí eu via o bebê de todo mundo chegando e o meu não. Aí começou a me bater um desespero, assim, sabe? Mas pra todas as enfermeiras que eu perguntava, tá, elas falavam que tava tudo bem, que ele ainda tava recebendo os cuidados lá em cima e que ele ia descer logo, entendeu? E meu marido também não vinha me falar nada. Aí tudo bem, gente, ó, ele nasceu 12:03, né? Eu desci lá pra baixo, pro quarto, tipo, acho que era umas 2 e pouco, assim, 2 horas. Quando deu 6 horas, ele não tinha descido ainda, gente. Então eu já tava desesperada. Eu falei, não é normal, meu filho não desceu ainda. Toda hora eu chamava as enfermeiras e ninguém me falava nada, gente, nada, sabe? Até que eu pedi pra chamar meu marido e ele desceu. Aí ele falou que nosso filho tava na UTI e que ele tava lá no berçário, olhando ele tava chorando, ele nasceu chorando muito, muito, gente. E até a doutora falou assim, nossa, esse daqui tem um pulmão muito bom, viu? Porque ele chorou demais. E aí, ele veio, né? Antes dele vir, uma enfermeira veio, tanto eu chamar elas, né? Ela falou assim, seu marido ligou e falou assim que tá tudo bem, que ele tá lá na NEL. Aí eu fiquei, NEL? E ela falou e saiu correndo, sabe? Tipo, nem esperou assim eu perguntar nada. Aí depois eu falei, não, pede meu marido descer aqui, quero falar com ele, pede pra ele. Aí ele desceu, aí ele falou pra mim que realmente o Miguelzinho tava na UTI neonatal e que tava tudo bem, né? Ele tava lá no berçário. Depois eu vou até ver se eu acho uma fotinha dele aqui no berçário. E aí, depois de uns 15 minutinhos assim que ele tava lá no berçário, ele começou a ficar com as mãozinhas e com os pezinhos assim bem roxo, sabe? Bem roxo mesmo. E tem uma enfermeira que fica lá cuidando deles, né? Enquanto eles estão lá no berçário, que eles ficam peladinhos lá, só de fralda, um certo tempo lá, pra depois colocar a roupinha. E aí,
ele começou a ficar roxo. E aí elas chamaram a doutora Sandra, né, que é a neonatalista e pediatra que recebeu ele. Sandra Henriques, ai, ela é uma fofa, gente, eu amo ela. E ela cuida dele até hoje, tá? Só pra constar, ele vai fazer 1 ano já. E aí chamaram ela pra ver o que tava acontecendo, né? E ela já correu com ele, gente, tentou colocar ele no oxigênio, no CAF, no CPAP, e ele não tava reagindo, sabe? Ele tava com insuficiência respiratória. E aí eles levaram ele pra UTI neonatal e lá ele precisou ser entubado, gente. Tudo isso aconteceu e eu não tava nem sabendo, sabe? E quando eu fui ver ele, já era no outro dia só que ele tinha nascido. Eu não peguei ele no colo, assim, tipo, eu só tirei uma fotinha com ele, assim, né? Eu fui ver ele só no outro dia, ele já tava lá todo entubado, todo furado. E aí ninguém sabia explicar o que tinha acontecido, sabe? Logo no começo assim, a gente perguntava e os médicos falavam assim do jeito que eu não entendia o que tinha acontecido. Por quê? Meu filho nasceu bem, meu filho nasceu saudável, nasceu chorando, né? Que é a preocupação de toda mãe, o filho não nascer chorando, né? Pelo menos pra mim era. E aí ele chorou, tudo normal. Por que aconteceu isso, né? E aí depois eu lá, nossa, é muito sofrido. Eu tava toda costurada de cesárea lá, meu, quando eu vi ele daquele jeito, meu mundo caiu, sabe? Porque pra quem, gente, nunca entrou numa UTI, você entra lá, eu até fico querendo chorar de aquele monte de aparelho apitando lá toda hora, a gente leva um susto que a gente não sabe o que que é. E aí a gente vê o monitoramento de coração, de um monte de coisa, ele todo furadinho. Aí depois de uns 3, 4 dias que ele já tava lá, foi depois de uns 3 dias assim que eu consegui entender o que tinha acontecido com ele, sabe? Que uma doutora conseguiu me explicar o que realmente aconteceu com o Miguel. Ela me explicou que a pressão que tem dentro da minha barriga é uma, a pressão da atmosfera é outra. Quando o neném nasce, ele tem que se adaptar à pressão da atmosfera, né? O pulmãozinho dele. E com o Miguelzinho não aconteceu isso, gente. Então o corpo dele tava com uma pressão e o pulmão com outra. E aí estava dando um conflito, né? Então ele começou a ter hipertensão pulmonar, entendeu? E aí isso faz com que mexe o coraçãozinho, acelera o coração. Ai, gente, um monte de coisa, assim, sabe? Insuficiência respiratória. Aí ele foi pra UTI, aí ele ficou entubado por 4 dias e depois que ele já tava tomando antibiótico, né? Tomando os remedinhos lá da pressão pra controlar a pressão, o coraçãozinho. E aí nesses dias também ele não pôde mamar, né? Ele tomava só um sorinho lá só. E aí depois um belo dia eu cheguei e elas avisaram pra mim, né? Ah, eu acho que o Miguelzinho vai ser estubado. E eu fiquei tão feliz, gente, porque é uma evolução tão grande, assim, só quem tá lá dentro, assim, sabe, dá o valor, sabe, em cada coisinha que acontece. E eu tava lá, eu peguei amizade com outras mães, né, e era o que a gente sempre falava, né, que a gente tem que sempre agradecer e sempre por cada evolução, cada passinho que eles der assim, a gente tem que ser grata, sabe? Porque olha o tamanhozinho deles, desse tamanhozinho, tão guerreiro, sabe? Tão forte. E aí, no outro dia eu cheguei lá, o Miguelzinho já tinha sido estubado. Aí a doutora me explicou, né, que ele tinha que se adaptar bem, né, que se ela visse que ele tava muito cansado, ia ter que voltar, que não era pra mim ficar triste, um monte de coisa assim, né? Mas a gente fica sem chão, né, gente? Quando acontece tipo da criança regredir, não tem jeito, né? Aí, graças a Deus, gente, ele foi estubado, deu tudo certo. Aí ele foi pro... Ai, acho que era pro CPAP, que é um grandão, sabe? Que fica na cara. Aí ele tava usando bastante ainda oxigênio, precisava bastante assim de oxigênio, não conseguia ficar sem ainda.
Aí essa luta, gente, durou. Aí depois ele teve que ficar no banho de luz, que ele ficou amarelinho. Acho que era um dia sim, um dia não. Eles tinham que tirar raio-x da cabecinha dele pra ver se estava tudo certo, porque crianças que ficam muito no oxigênio, que ficam entubada, pode ser, né, que dê alguma coisinha, alguma complicação. E aí todo dia a gente tinha que viver um dia de cada vez, sabe? É muito difícil mesmo. Só quem passa sabe a dor que é você tá ali dentro de uma UTI todo dia. A mãe de UTI, cara, é muito guerreira, sabe? Muito mesmo. E aí ele fez um ultrassom desse daí da cabecinha, né? Um raio-x. E deu uma dilatação lá na cabecinha dele. E aí ele ia ter que repetir esse ultrassom. E depois de 2 dias ele repetiu e graças a Deus tinha sumido, gente. Sumiu essa dilatação. E aí depois, quando ele já tava bem e tal, ele começou a mamar no peito, né? Eu comecei a amamentar ele. Primeiro ele tava tomando só pela sonda, né? A amamentação também, gente, foi, ó, um outro tabu que eu tive que vencer, viu? Se vocês quiserem também, vocês deixam nos comentários que eu posso também contar o relato da minha amamentação, como que foi, né? Como que é ser mãe de UTI. E eu tô amamentando ele até hoje ainda, então, se vocês quiserem saber, vocês podem deixar aí nos comentários também, que aí eu posso gravar um Cuida e Fala falando sobre a amamentação pra vocês. E aí, mas a saturação dele, gente, ele não conseguia manter quando ele tava mamando. Então a doutora achou que ele tava se esforçando demais, sabe, pra mamar. E aí ela resolveu tirar, então. E aí, gente, ele teve. Quando tava tudo bem já, a gente pensou que ele já ia pro CI, né? Que é quando sai da UTI, vai pro CI pra depois vir pra casa, né? Tipo, é uma recuperação, assim, uma observação, né? Que pode-se dizer. E aí ele foi diagnosticado com ectalectasia, atelectasia. Eu vou deixar aqui escrito pra vocês, eu acho que é isso. Que é o pulmãozinho precisa inflar e coisar assim, né? Aí tinha um que tava assim e o outro tava assim, entendeu? Ó, tipo, não tava inflando tudo, assim. Tudo que precisava, né? E aí dá-lhe fisioterapia. Daí na fisioterapia, gente, pra curar essa atelectasia. E ele ficou fazendo essa fisioterapia acho que uns 3 dias e curou, gente. Ai, como Deus é bom. Aí depois ele só precisou ficar em observação mais um tempinho, né? Mais alguns dias pra ver se não ia voltar, né? Porque às vezes pode ser que volte, entendeu? E aí, graças a Deus, não voltou. Ele foi pro CI. Ele já tava ele já tinha desmamado do oxigênio. Tava mamando no peito já. Tava mamando mamadeira também. E aí ele foi pro CI. Ele foi pro CI quando ele tava com 15 dias. Fez 15 dias na UTI, aí foi pro CI. Lá no CI a gente aprende a dar banho também. Porque eu nunca tinha dado banho nele, né, gente? Eu nunca tinha cuidado dele assim. Aprende a trocar fralda, aprende a dar banho. Aí as enfermeiras ajudam a gente lá. E aí você pode pegar no colo, porque lá na UTI é raro, né? Os momentos que você pode pegar seu filho no colo. E aí lá no CI, se quiser ficar o dia todo com ele no colo, fica. Mas eu não ficava porque, como eu não podia dormir lá, né? Eu tinha que descansar também, né? Aí eu tinha dó dele chorando lá depois, né? Porque elas não podem ficar com ele no colo a noite toda, né? Então eu não acostumava ele ficar no colo por conta disso, porque eu tinha medo dele sofrer depois, né? De ficar chorando e elas não poder ficar com ele no colo, porque tem outras crianças pra elas cuidar também, né? Aí ele ficou lá no CI por 3 dias e quando fez 18 dias que ele tava, né, no hospital, que ele tinha nascido, glória a Deus, ele veio pra casa, gente. Quando ele veio pra casa, ele ainda tomava um remedinho pra pressão, que ele tomou durante um mês, mas foi só vitória, gente, só vitória mesmo. Nosso filho é um guerreiro. Para vocês verem, né, que os planos de Deus a gente não entende, tem coisas que acontecem que a gente não entende, mas no final dá tudo certo. Deus é maravilhoso e sempre tem o melhor para nós. Nossa bênção tá aí, ó, hoje
que eu tô postando esse vídeo, ele tá fazendo 11 meses, falta exatamente um mês pra ele poder fazer 1 aninho dele. E, gente, ele é só bênção, ele é muito esperto, ele é muito inteligente, ele só traz felicidade, sabe, pra nossa família. Se você quiser ver, eu mostro muito o dia a dia dele, gente, lá no Instagram. Então, ó, vou deixar aqui, ó, segue a gente lá no Instagram, tá bom? E esse foi o meu relato, gente, do que aconteceu com o Miguelzinho. É o meu relato de parto também, né, já meio resumido aqui junto também. E o que eu tenho pra falar pra vocês, gente, que a gente só tem que agradecer por tudo que acontece na nossa vida. Tem coisas que é difícil, mas se Deus colocou ali pra gente, a gente consegue passar, entendeu? A gente tá preparado pra isso, e se a gente não tiver preparado, Deus prepara. E, olha, não tem nem palavras pra descrever o sentimento que a gente tem, sabe? De gratidão. É só gratidão mesmo, gratidão pela nossa vida, pela vida do meu filho, por tudo que Deus tem proporcionado pra gente, sabe? E esse foi o Cuida e Fala de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Para quem ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal. Siga a gente lá no Instagram também, que é @nossoap303. Deixa muito like, comenta aí o que você achou. E aí eu vou deixar algumas fotinhas aqui, tá bom? Do Miguelzinho. E é isso, um beijo e tchau, até o próximo vídeo. Meu filho, você é a prova viva de que Deus, ele nunca nos desampara. Eu ouvi de várias enfermeiras que cuidou de você, que quando você chegou lá para elas, você estava parecendo um Smurfinho, de tão roxo que estava, que era só por um milagre mesmo. E olha só o nosso milagre lindo e maravilhoso. Eu só tenho a agradecer pela sua vida, e que você cresça essa criança iluminada que você é, inteligente, amoroso, uma criança muito especial. Aquela criança que encanta onde passa, não só pela beleza, mas pela simpatia também. Eu só quero te dizer, filho, que você é a coisa mais importante na minha vida e na vida do seu pai. E graças a Deus, hoje nós podemos aqui compartilhar o seu testemunho, o testemunho da sua vida com outras pessoas, para que possa mostrar o quanto Deus é maravilhoso e quanto Ele foi bondoso conosco. E você é o nosso bebê milagre.